Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, agradecendo a espiritualidade superior por esta oportunidade, por esse engajamento dos mentores espirituais com o nosso trabalho e pela presença de vocês, que estão dando a maior força, né, nos comentários, nos e-mails, para que esse trabalho prossiga, né, porque vocês sabem como são as investidas, né, dos planos inferiores. Eles fazem de tudo para nos tirar o ânimo do trabalho aqui dos vídeos. Mas eles não conseguem, porque vocês também estão orando por mim, né? Vocês estão engajados nesse trabalho também. E vocês estão também orando por vocês. Então a egrégora que está se formando entre eu e vocês, entre o canal, é muito forte. Então eles não vão conseguir nada contra nós. E agradecemos aos mentores por nos estar dando esse total apoio, né? Eu canalizei recentemente uma mensagem dos arcturianos logo pela manhã, nos ensinando esse procedimento da água ionizada e magnetizada por nós mesmos para a nossa limpeza do nosso DNA primordial. O nosso DNA primordial, para quem não sabe, é o DNA que foi feito lá no princípio, lá aquele DNA pelo qual Deus nos criou. Então, aquele DNA, ele é puro, ele é perfeito. A partir dali, devido às nossas próprias transgressões, é que ele foi se deteriorando em muitos pontos, né? E é esse o nosso propósito agora, limpar esse DNA, de agora até chegar no primordial, né? Até chegar naquele DNA puro que Deus nos deu, que Deus nos instituiu como seres, assim, consciências, né, que estamos aqui nesse planeta por nossa afinidade com ele, pelas transgressões que fizemos no passado. Não podemos estar em planeta em local melhor, em orbe melhor do que estamos atualmente. Então temos que agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui agora, encarnados neste momento, porque a fila da reencarnação ela é gigante do outro plano, gigante. Muitos querem agora reencarnar porque estão arrependidos de tudo que fizeram e querem uma reencarnação urgente. Mas está sendo difícil, pessoal, conseguir uma reencarnação urgente. Por isso é que devemos agradecer essa oportunidade, né? A grande maioria que está vendo esse vídeo, a esmagadora maioria, nasceu no século passado, né? Como eu também. Estamos no limiar de uma nova era, de uma nova civilização, vamos dizer assim, porque passando de uns certos anos agora aqui para frente, de poucos anos, vamos realmente ter um boom da tecnologia prometida pela espiritualidade superior, né? A Terra passando dessa data limite aí, que é certo que tem, que foi mencionada por Chico Xavier, essa data limite aí foi mencionada por Chico Xavier inspirado nos espíritos superiores, nos seres multidimensionais. Foram eles que nos ensinaram o que houve em 1969, né, uma data da Terra, na qual houve uma reunião, né, um congresso multidimensional, na qual Jesus participava, né, participou, na verdade, e Jesus também sentou naquela mesa daqueles seres multidimensionais. Mas muitos pensam que Jesus era o cabeça, né, o dirigente daquela reunião. Mas Jesus não foi o dirigente daquela reunião. Cada dirigente de certos planetas que estão nessa fase de evolução, como está a nossa Terra, também estavam ali pedindo pelos seus planetas, pedindo pelos seus sistemas, pedindo pelos seus orbes. E Jesus levantou a mão e pediu mais um tempo para o planeta Terra, porque Jesus, com o coração imenso que tem, né, com pena de tudo que nós, como somos ignorantes, é igual criança, né, quando mete a mão na chapa quente e sai com a mão queimada chorando. Jesus, sabendo disso, do nosso sistema ainda de ensino aqui na Terra, que é muito atrasado, e sabendo também que a grande maioria, mais de 95% dos espíritos encarnados no momento, naquele momento, em 1969, ainda estavam, né, totalmente na ignorância, e outros ainda continuam, né,
porque era aquela época da Guerra Fria. As pessoas só pensam em materialidade. Hoje em dia ainda pensam em materialidade também. Então é por isso que nós estamos aqui. É por isso que Jesus levantou a mão e pediu mais 50 anos terrestres para dar uma outra oportunidade para as consciências encarnadas aqui, certo? Então, em 2019, será a data limite. Por que chamada data limite? Porque foi a data instituída por Jesus e o Congresso lá aceitou os seres multidimensionais que trabalham acima ainda de Jesus, né? Este Congresso, com esses seres maravilhosos de luz total, eles aceitaram esse pedido de Jesus e estamos aqui, pessoal, fazendo o possível, né, para ajudar Jesus, para fazer com que Jesus não passe como mentiroso diante do Congresso multidimensional dos seres de luz de todos os sistemas, de todos os universos, né, instituídos por Deus. Portanto, pessoal, o primeiro ponto que eu peço a vocês, não pensem mais em Deus como um ser, como eu já falei, que nós não somos mais criancinhas, e pensar que Deus está sentado no nosso céu geográfico, um velho barbudo numa cadeira olhando para o que nós fazemos de errado ou de certo. Deus está em todos os lugares, né? Cada coisa desse universo é Deus ali. Que nós somos energias, nós somos átomos, né? Nós somos a centelha divina. Nós temos um pedacinho de Deus dentro de nós. Mas como Jesus, sabendo da nossa ignorância infantil, pediu mais 50 anos de prazo. Ele tinha naquele momento esperança que todos nós melhorássemos, né, nas nossas condições de espíritos supremos de Deus, na nossa condição de seres imortais e na nossa condição de seres integrais. Era o que Jesus pediu, foi o que Jesus pediu. E quem está já alcançando esse nível de conhecimento, esse nível de consciência, já sabe que está ajudando não só a si, nem a humanidade. Está fazendo com que Jesus não passe como mentiroso naquele congresso e que se engane nesse trabalho. Porque a batalha é gigantesca. Esses espíritos trevosos, pessoal, eles vivem em todos os mundos que estão nessas condições como está a Terra neste momento, e nas condições que a Terra já foi pior ainda. Esses seres trevosos, eles vivem assim, tentando jogar a grande maioria das almas, né, que eles sabem que estão melhorando, cada vez mais naquele universo deles, o universo das trevas, né, o universo da falta de luz. Mas como todos aqui sabem, quando entra a luz, a treva acaba, né? As trevas não podem ficar onde se acende a luz. Quando a luz está presente, ali não há trevas. Portanto, pessoal, tudo que acontecer na nossa vida, né, é o que eu digo a vocês sempre, tudo que acontecer na nossa vida, nós temos que colocar na mão de Deus e na mão de Jesus, porque só assim os espíritos, amigos superiores virão, né, até nós e nos tirarão daquele mal que porventura queiram nos afligir. E olharmos para cada detalhe da nossa vida a partir de agora, né, principalmente a mídia que trabalha muito para os trevosos, né, vocês veem aí pelos programas televisivos, vocês veem até por terapeutas, né, que eles também estão na ignorância e estão também ensinando coisas erradas, e as pessoas pensam às vezes que são coisas certas. E eu tenho até observado, pessoal, não por uma questão de julgamento ou querer saber da vida de um e de outro, mas assim por curiosidade para mim mesma. Eu já estive olhando aqui com a radiestesia, né, que é uma ciência ligada à espiritualidade, que a radiestesia é uma ciência ligada a Deus. É Deus que nos deu essa pequena visão do que é um ser multidimensional, do que é um universo paralelo, do que são as dimensões, né, do que somos nós. A radiestesia nos mostra um pouco de tudo isso. E através da radiestesia, eu descobri que muitos desses sensitivos aí, né, não por uma questão de julgamento, como eu acabei de falar, mas para poder eu saber até que nível, até que ponto estão
as vibrações desses sensitivos, né, para dizer para vocês isso, para poder ter um argumento para embasar esse conhecimento que eu estou tendo, que eu agradeço muito à espiritualidade, né, esse conhecimento de apometria quântica, né, divina, celestial, seja lá o que queiram chamar, mas é uma apometria totalmente diferente da apometria tradicional, né, que é a apometria de mesa, que é chamada apometria espírita. A apometria que eu faço, que é uma apometria quântica, ligada, né, unida à radiestesia, está me dando, né, essa condição de descobrir essas coisas. E esses sensitivos, pessoal, não são equilibrados, né? Este é o meu medo, né? Este é porque são os verdadeiros enganos. E as pessoas, coitados, que não sabem do que está acontecendo, porque também estão querendo melhorar e não sabem que rumo tomar, aí encontram um sensitivo desse pela frente, aí passa a acreditar em tudo que eles falam, passa a acreditar em tudo que eles dizem, passa a fazer tudo que essas revistinhas baratinhas aí, com essas pessoas ensinando totalmente coisas erradas, simpatias que elas inventaram, e tudo mais, façam com que o meu medo é esse, façam com que vocês adentrem ao fundo de um poço, né? Caiam num abismo que depois vai ser difícil tirar vocês de lá, porque está difícil a vida. Então as pessoas estão se apegando muito a esse tipo de coisa. E também o outro meu medo é que o que está acontecendo é uma enxurrada de pessoas totalmente problemáticas, psiquicamente e emocionalmente, e depois bioenergeticamente e fisicamente, porque tudo vai parar no corpo físico, né? E essas pessoas estão cada vez mais dentro desses paradigmas aí, né, acreditando em tudo, em falsos profetas, né, acreditando que vai dar gritando vai conseguir alguma coisa com Jesus, gritando vai acontecer alguma coisa com os anjos vão vir a seu favor se gritar. Gente, não é assim, né? Como a gente tem visto aqui, não é assim que a coisa funciona. Nós temos que ter merecimento, né? Saber como pedir e ter o merecimento adequado para conseguirmos aquilo. Então, muitas pessoas elas não têm paciência, né? Vão pedir a Deus e ter paciência para ver o que a espiritualidade vai fazer por elas. Não tem paciência. Aí, às vezes, param até os seus próprios tratamentos pela metade ou no começo, porque não tem ainda a fé forte necessária para prosseguir, né? Graças a Deus, a grande maioria que eu estou falando aqui não é comigo que isso acontece, mas eu tenho certeza que acontece com outras pessoas, bem intencionadas, outros terapeutas, que as pessoas vão fazer os trabalhos e desistem, ainda sai falando mal do terapeuta, compreende, pessoal? Porque não deram tempo para aquela terapia fazer efeito. Então nós temos que ter paciência, né? Acreditar em Deus, acreditar em Jesus, prosseguirmos no bom caminho, fazendo todas essas técnicas que nós vamos ensinando na nossa página holística, às vezes aqui também nos vídeos. Vamos compreendendo cada detalhe, né? Vamos compreendendo cada coisa, agradecendo a Jesus por ele ter colocado a mão dele para o alto e pedido por nós naquele conclave em 1969. Está faltando pouco tempo, né? Eles resolveram que se a Terra passar de 2019 sem uma guerra, terceira guerra mundial, né? Porque o que está acontecendo por aí, cidades dizimadas aí com criancinhas debaixo dos escombros, famílias inteiras fugindo das guerras, fugindo da fome, fugindo das doenças. Isso aí, pessoal, isso é cafezinho pequeno para o que está para acontecer. Na verdade, o que está para acontecer é muito pior. Mas os espíritos amigos superiores, eles estão olhando por tudo isso, né? A partir do momento que foi aceito o pedido de Jesus em 1969, todas essas hierarquias superiores, elas estão olhando por cada orbe daquele senhor que pediu pelo seu orbe, pelo seu planeta naquele tempo. E nós também temos, né, os nossos comandos nos protegendo. Então as entidades trevosas, elas não querem isso, elas não gostam disso, não estão satisfeitas com isso. Então, o gosto deles é jogar todo mundo, né, ao jeito que eles querem, materialidade, né,
Sempre eu falo, vários defeitos aí da materialidade que as pessoas têm, as pessoas só pensam em matéria, não jogam nem um minutinho, nem 5 minutos para agradecer a Deus e a Jesus e aos mentores espirituais por estarem aqui, não querem saber de nada disso, muito menos, né, pessoal, de se agarrar realmente com um certo tipo de religiosidade. Eu não digo a religião para ficar que nem um carola louco batendo a cabeça por aí, né? Vocês sabem que meu ponto de vista não é esse, ficar que nem uma pessoa maluca, né? Totalmente esclerosada, só falando assim, né? Aceitando tudo que os outros falam, né? Porque ontem, até falando nisso, eu estava vendo um filme, pessoal, muito bom no HBO Plus, que era... Eu nunca tinha visto aquele filme, incrível, mas nunca tinha visto. O Último Sacramento, o nome do filme. É falando de um fato real, é algo que aconteceu realmente com um homem imperialista, né? Que fazia as pessoas todas venderem todas as suas propriedades e conseguiu, pessoal, a proeza de exterminar 162 pessoas por livre e espontânea vontade, né? Por lavagem cerebral, porque achava que ele que comandava, ele era o certo, e ainda falava por palavras bíblicas, né? Ele ainda falava que toda aquela ação que ele estava produzindo ali estava no contexto bíblico, entenderam, pessoal? Olha o perigo. E vários outros, né? Outros suicídios coletivos houveram por aí. Mas esse foi um que foi retratado nesse documentário, e eu achei o filme muito interessante, até porque trata de como a pessoa fica na lavagem cerebral, né? Totalmente alienado. Essa é a grande verdade. E essas lavagens cerebrais, não chegando a tanto a esse extremo aí de suicídio coletivo, que nesse caso aí é o Jardim do Éden, que era chamado Jardim do Éden, Paraíso do Éden, melhor dizendo. Ele conseguiu exterminar com 162 pessoas, né, que se suicidaram bebendo um líquido, e uma lá que também depois se suicidou, que era ajudante dele, injetou com seringas os venenos nas pessoas. Ele mesmo acabou, quando viu aquilo, ele mesmo deu um tiro na boca dele e morreu também. Então, pessoal, para vocês verem que as pessoas ficam tão assim, magnetizadas por tudo aquilo que querem fazer, que a mente delas fica envolvida de tal forma que os obsessores entram, né? Os obsessores entram na vida dessas pessoas e fazem o que querem, como foi o caso aí dessas 162, fora outros extermínios que houveram por aí, né? Como eu já falei. Então, eu estou abismada que hoje em dia, pessoal, tá demais esse negócio de maldição familiar, né? Mas graças a Deus também está demais a procura de pessoas querendo tirar essa maldição familiar. As pessoas estão querendo dar uma trava nisso aí, né? Travar, porque os acontecimentos que estão acontecendo aí, que a mídia está divulgando nos noticiários, são muito fortes, né? Fazem as pessoas pensarem realmente. Como eu vou conseguir, pelos relatos que as pessoas estão vendo, elas estão se encaixando nesses assuntos e estão vendo que aquilo ali acontece na família delas, está acontecendo na família delas, e elas estão assustadas e temerosas que algo pior possa vir a acontecer, porque os relatos são iguais, né? Gente matando, aí exterminando com a família por causa de dinheiro, né? Como eu falei no vídeo lá que eu falo sobre as magias verbal, mental e física, que eu falo sobre essa questão também aí de maldições hereditárias. Tem alguns vídeos aí para trás que eu estou falando sobre isso. E diz, né, que quando aquele espírito ele está numa maldição familiar, que pode ser da maldição da família anteriormente, pode ser de outra encarnação, de outra ou de outra, que vem trazendo, né, todo aquele deslize espiritual, né, naquele sobrenome, que faça sempre com que tenha alguém que vai captar as mensagens desses obsessores, que são, na verdade, os cobradores do passado, e vai fazer um extermínio. Acabou aquele extermínio, ele procura outro daquele sobrenome para prosseguir. Portanto, pessoal, isso aí, alguém tem que deter isso aí. Alguém tem que fazer algum trabalho para que isso aí acabe, para que não passe. Então, já tem gente aqui que me relatando em e-mails e tudo,
que eles estão com medo que passe isso aí para os filhos deles, né? Estão com medo que passe para mais alguém quando eles se forem. Porque uma vez eles indo, fica aquilo ali, aquele efeito, fica em outro, eles vão procurar outro daquele sobrenome. Compreende, pessoal? Então, o medo, o temor de várias pessoas aqui que me relatam nesses e-mails é isso. Né? E eles não estão errados, eles estão certos, porque é isso aí mesmo. Se alguém não deter esse obsessor, essa falange de obsessores, porque eu conheço gente que tem falange, pessoal, falange de obsessores que vem do passado, está em tratamento de desobsessão, tá? A pessoa está até à beira da loucura. A partir do momento que se essa pessoa desencarnasse à beira da loucura, como se fosse uma louca, né? O que acontecia? Esses obsessores iriam para outro, tá? Iriam para outro daquele sobrenome. Então eu descobri nessa família dessa pessoa, particularmente que eu estou falando aqui, que várias pessoas ali não são certas da cabeça, vamos dizer assim. Ou seja, ele já está agindo em outras pessoas, né? Essa falange aí já está agindo em outros seres, em outras consciências dessa mesma família. Entenderam, pessoal? Então, olha o perigo desses obsessores. E nem sempre essas maldições, elas são maldições por alguém fez, não. Elas são obsessores devido à nossa situação do passado e nós atraímos esses espíritos para nós. Nem sempre o obsessor é uma macumba de alguém que fez, é uma alma maligna da vizinha, é uma obra maligna de alguém do trabalho. Entenderam, pessoal? Às vezes algumas vezes, muitas vezes, são espíritos que vêm nos cobrando de nossas atitudes do passado. Ok, pessoal? Então, vamos deter esses obsessores, né? Alguém tem que deter, alguém tem que exterminar com essas maldições, né? E não é gritando, pessoal, quebra a maldição daqui, quebra a maldição dali, que vai conseguir não, tá? Não é assim que vai conseguir não, que muitas vezes são espíritos rebeldes que não vão aceitar de bom grado saírem da casa de vocês, tá? Saírem da vida desse sobrenome, e vão partir para outro. Você pode até ficar imunizada ou imunizado, assim, momentaneamente, eu já expliquei. Pode ficar momentaneamente equilibrado e você passa a achar que ficou curado. Mas, passado um bom tempo, ou um tempinho curto, 1 mês, 3 meses, 6 meses, isso tudo volta. Então, temos que, nesse caso aí, resolver com a apometria, né? Com a apometria quântica, porque vamos a fundo na vida passada descobrir quem foi esse antepassado que fez essa maldição, que fez esse compromisso com essas entidades, né? E essa pessoa até já se foi, às vezes não, e continua alimentando, né? Continua alimentando aquelas egrégoras do mal, e aquelas egrégoras permanecem naquela casa, naquela família, naquele ambiente e vão prosseguir futuramente com cada pessoa daquela casa, daquela família. Entenderam, pessoal? Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Vamos permanecer no caminho do bem. Vamos agradecer a Jesus por estarmos fazendo parte deste plano divino. Vamos fazer por onde? Vamos fazer a nossa parte. Cada um aqui neste vídeo tem que fazer a sua parte para prosseguirmos no caminho do bem, para agradarmos aos mentores espirituais, para agradarmos a Jesus, agradarmos aos seres celestiais que aceitaram o pedido de Jesus por interferência de Jesus para nos ajudar hoje e sempre. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, nós temos a descrição aí no vídeo dos comentários que vocês podem fazer aí. Temos também o nosso e-mail, né? E temos a nossa página holística para vocês conhecerem com essas técnicas, né? De beber a água magnetizada, a água fluida, fluidificada, água ionizada. Vários tipos de técnicas nós temos lá para ir limpando o nosso DNA primordial e ir limpando todo esse campo energético nocivo e que esses seres trevosos não tenham acesso a nós. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima. Espero que tenham gostado. Namastê para todos. Muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Amém.